nosso meio para ministrar aos nossos corações. Que você se esvazie do que você está cheio e se encha do que você está vazio. Ei, a expectativa aqui é nele, porque é por ele, para ele são todas as coisas. Deus te trouxe neste lugar para dizer: filho, ainda não é o fim, tem vitória, tem milagre para nós. Ei, você pode dizer: mas hoje é um culto de celebração, comemoramos o Dia das Mães, sim, mas cadê os filhos para levantar nesta noite em prol de suas mães, dizer: Jesus, obrigado pela serva que o Senhor escolheu para me gerar, obrigado por esta mulher determinada, ousada, corajosa, que não tem soltado a corda por mim. Ah, cadê os filhos para dizer isso? Será que tem filhos gratos neste lugar? Será que tem filhos para dizer: mãe, como vale a pena ser seu filho ou ser sua filha? O Senhor escolheu o melhor para nos gerar. Amém? Amém? Eu tenho uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. Meus irmãos, famílias, homens e mulheres de Deus que me acolheram há 7, quase 8 anos atrás. Motivo de muita gratidão a Deus. Aqui achei muita mãe, achei muito pai, e até o dia de hoje eu não tenho como pagar o que vocês fazem por mim. Esta igreja me acolheu, os líderes, os pastores, através da vida deles, conheci vocês, e estamos aqui como irmãos. E o que me alegra é que Deus tem sempre algo novo para fazer em nosso meio. Queridos, essa palavra é sobre uma mulher, uma mãe, que ficou com uma dívida, porque perdeu o seu esposo, e os credores vieram buscar a sua maior herança, seus filhos. Nós vamos hoje ler sobre a viúva da botija. Vamos hoje parar um pouquinho nesse texto e refletir. Sabe, quando eu perguntei, eu falei: cadê os filhos que oram por seus pais? Porque nós, mães, estamos constantemente de joelho. Hoje é o dia em que eu, você, mãezinha, recebemos as mensagens mais lindas, mas nós queríamos em outras horas também receber dos nossos filhos. Somos mães que quantas noites ficaram, mas nós não nos arrependemos. Dividimos o prato, muitas dividiram o prato de suas refeições com seus filhos. Tem mulheres de histórias aqui, magníficas, que Débora, Esther, Sara, até essa viúva é tão pequeno perto da sua história. Mas com Cristo nós chegamos até aqui, e com Ele nós vamos romper. Sabe, hoje eu fiquei muito feliz, quando eu vi meu esposo pegar o celular, e orar com a mãe dele, de 86 anos, ela tem dor para tudo quanto é lado, e se não tem, ela cria, mas ela liga para ele em vídeo, para ver ele, todo dia, porque lá em Cuiabá, ele ia da nossa casa, à casa dela, todo dia tomar um café com ela, e agora ficou muito longe, ela, parece que naquele horário de tomar o café, ela liga. Aí hoje eu achei lindo quando ele falou: eu abençoo a minha mãe. Será que um filho meu hoje, um filho seu hoje orou por nós? Sabe, essa geração de filhos, nossos filhos, precisam olhar para nós mesmos e ver assim: olha, meus pais nunca soltaram a corda, meus pais sempre foram firmes, constantes. A dureza muitas vezes da minha mãe, do meu pai, porque tem pai aqui que é mãe, não foi em vão, valeu a pena. Essa palavra é para os filhos aqui também, que não podem de maneira nenhuma
Aconteça o que acontecer, não desampare seus pais, sua mãe. Não entregue ela aos credores. Confia, porque o milagre virá. E quando nós confiamos, o Senhor trabalha. Então vamos ler a palavra. 2 Reis, capítulo 4. Se você tem a palavra do Senhor, abra ela. Um abraço ao pastor Cleita, pastora Clelma. Agradecer pela oportunidade. A palavra do Senhor diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e abra a porta. Não, feche a porta, porque o milagre hoje é você e sua família. Não precisa de espectadores. E quando disse: olha, feche a porta, depois derrame daquele azeite que você disse que tem em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Sente glorificando ao Senhor. Eu perguntei ao Senhor o que o Senhor queria falar conosco. E como hoje é um dia especial, eu quero trazer 7 lições que vamos aprender com essa viúva. Em 2 Reis, capítulo 4, uma viúva, uma mãe endividada, pede ajuda ao profeta Eliseu, pois seus cobradores queriam levar seus filhos como escravos. Eliseu pediu que ela reunisse vasos e despejasse nele o pouco de azeite que tinha. Milagrosamente, aquele pouquinho de azeite começou a transbordar. Antigamente as viúvas, queridos, enfrentavam dificuldades extremas, pois dependiam financeiramente de seus maridos. Sem um provedor, muitas ficavam vulneráveis, aonde os credores não tinham dó, nem piedade, não usavam de misericórdia, e diziam: o que você tem de mais valioso? Eu tenho meus filhos, então é eles que eu tenho. Satanás, ele é tão ardiloso, ele nos faz entrar em dívidas, não digo só física, mas como espirituais também, e chega um momento em que ele vem fazer uma cobrança, e nós esquecemos de quem somos filhos, a quem servimos, aquele que tudo pode, aquele que seu nome está acima de todo nome. Então está acima da dívida, está acima do medo, está acima de tudo. E essas viúvas, elas ficavam vulneráveis à pobreza e à escravidão por dívidas. E nesse contexto que ocorre o milagre, é nesse contexto, é aqui, no qual Deus, por meio do profeta Eliseu, traz provisão a uma viúva, a uma mãe desesperada. A viúva busca ajuda de Eliseu, a mãe busca ajuda de Eliseu, porque seu marido faleceu deixando dívidas, e os credores ameaçaram. Mas o que é interessante é que quando ela vai atrás de Eliseu, ela diz assim: olha, meu marido, teu servo. Ela não falou mal do marido, ela não defamou o marido, pelo contrário, ela disse: olha, meu marido era teu servo, temente a Deus.
mas partiu antes da hora e deixou dívidas. E eu preciso de ajuda. Ela não chegou na comiseração, dizendo: o miserável que era casado comigo deixou dívida para mim, acabou com a minha vida, agora não sei mais o que fazer. Não, meu marido, teu servo, que teme ao Senhor, deixou uma dívida, mas eu sei que busco a pessoa certa. Quando caminhamos com a verdade, Deus dá resposta, Deus abre porta. Quando temos a palavra de bênção sobre nossa boca, não uma língua afiada para matar, porque muitas mulheres matam seus esposos na forma de falar, degrinem a sua imagem, diminui ele. Não, está tudo errado. Ela disse: ele era teu servo. Mas Eliseu pergunta: o que ela tem em casa? E ela responde que possui apenas. Ela não ficou recitando ou fazendo um podcast com Eliseu. Não, ela foi direta: o que você tem em casa? Ela não ficou: olha, sinceramente, não. Eu tenho um pouquinho de azeite. É o que ela possuía. E ele disse: o profeta então orienta que ela peça emprestado muitos vasos vazios aos vizinhos, e em seguida despeje o azeite neles. Ela obedece. O azeite milagrosamente começa a descer, até que todos os vasos sejam cheios. Nós lemos aqui na palavra. Mas o que aprendemos com essa viúva? Eliseu deu uma ordem a ela, dizendo: olha, vai descer o azeite, você vai vender, vai pagar todas as dívidas, não parcele. Dívida não parcela, paga tudo, porque Satanás é bom para cobrar. Pague e o viva do que sobrar. Ele sabia que o que sobrar ia valer a pena ela viver muito bem, porque ela procurou uma pessoa certa. Mas a primeira lição, queridos, que eu quero trazer essa noite é: ela reconhecia o testemunho do seu marido. Já dei uma introdução, adiantei. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo, Eliseu, profeta, lembre-se, meu marido temia o Senhor, então ele tem saldo no céu. Ele pode ter ido, mas tem vitória para nos entregar. Essa mulher viúva fala ao profeta Eliseu, reconhecendo o bom testemunho deixado pelo seu marido de servo temente. Mães poderosas, fortes, corajosas, têm sempre um grande guerreiro do lado. Um homem destemido, que está do lado, caminhando, dizendo: se você não enxergar, eu sou seus olhos, eu sou o provedor. Homens que precisam entender que para ter bons filhos, gerar bons filhos junto com sua esposa, precisa ser um excelente marido. Precisa ser. Porque quando partir, a esposa vai ter um bom testemunho para dar dele. E pode diante dos céus dizer: tem saldo aí, porque meu marido era temente ao Senhor. Apesar do texto bíblico deixar claro que após a morte do marido, uma dívida ficou, não encobriu a qualidade dele. A primeira lição que aprendemos com a viúva da botija de azeite é que precisamos reconhecer as qualidades e virtudes das pessoas, ao invés de só olhar para os defeitos. Ela tinha aqui a faca e o queijo na mão para detonar o marido, e o profeta ficar com dó dele, dela, e poder abençoar. Não precisamos disso. Deus não negocia com as trevas. A verdade tem sempre que prevalecer. E diz, aí o segundo tópico é: a viúva da botija de azeite foi buscar ajuda na pessoa certa. E uma mulher
uma mulher das mulheres dos filhos, a palavra do Senhor diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Mesmo que o texto não diz, podemos imaginar que havia outros profetas além de Eliseu, mas a viúva vai ao homem certo. Eliseu não só conhecia o marido falecido, mas era verdadeiro profeta que estava na presença de Deus. Até para você buscar ajuda, não grite a qualquer um, tem que ter uma direção. Você já pensou numa situação difícil, irreversível, você procurar achar que aquela pessoa é certa, sem ter uma direção, uma confirmação do Senhor? Precisamos estar ligados nisso. Somos destruídos porque falamos demais a pessoas erradas, que não têm resposta, não têm recursos do céu para nos entregar. Somos destruídos. Quando nós perdemos por um tempo o nosso filho Lucas, eu fui a muitas pessoas pedir ajuda. Eu fui a muitos homens e mulheres de Deus pedir ajuda, dizer: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sirvo ao Senhor nesta casa, nós somos coordenadores de casais, lideramos líderes, meu filho está perdido, o inimigo, o príncipe das trevas entrou dentro do meu lar e pegou meu filho, na sexta, no sábado, no domingo, quando eu estava nos púlpitos pregando, meu filho estava nas drogas, usando, não sabíamos. Saía da igreja vestida ainda com a roupa do culto, um para um lado, o outro para o outro, Juvair com o Vitor e eu com Pedro. Entrávamos nas bocas, enfrentamos os marginais, os traficantes. Procurei muitos homens e mulheres que disseram: não tem jeito. Eu disse: ó Deus, então para que sirvo? O Senhor me colocou no ministério de famílias, que é restaurar vidas. Estamos todos os dias tirando um pai, uma mãe do cativeiro, e meu filho, Senhor, olha para mim, Deus, desde meus 8 anos de idade, deixada por mãe, por pai, tive que assumir uma responsabilidade, ser mãe aos 8 anos, ser mãe aos 8 anos da minha mãe, e mãe da minha irmã, minha infância roubada, minha adolescência roubada, não tive bonecas. Não, a minha boneca tinha 2 meses de vida. Não tinha amigas para ficar comigo, porque eu trabalhava o dia inteiro com a minha mãe doente numa cama devido a tudo que estava acontecendo. Deus, olha para mim. Será que eu nasci só para sofrer? Mesmo que a sua mãe te desamparar, foi a palavra de abertura. Mesmo que seu pai te deixar, mesmo Val Bezerra, que tudo te abandonar, eu, o Senhor, não te abandonarei. Vivia por fé. Quando eu disse de dividir o prato de comida, eu tinha que dividir com a minha irmã. Eu tinha minhas mãos queimadas, porque tinha que fazer comida para minha mãe, para minha irmã não morrer. 2 meses de idade, essa mãezinha aqui, com 8 anos, dava comida a um bebê de 2 meses. Eu não sabia o que fazer. E quando passou-se esse tempo todo, a luta veio dentro da minha casa. Esse credor do inferno jogou na minha cara que eu não conseguiria. Um filho lindo, meu primogênito, olhava para ele e dizia: eu não acredito, Lucas, que eu vou perder. E eu fui aos pés da cruz porque eu busquei profetas e eles disseram: não tem jeito. Não perguntaram nem o que eu tinha em casa, pastoras.
Não pararam para dizer, Val, se você não tem azeite, eu vou compartilhar com você. Mas que vai descer azeite, vai descer. E Deus vai operar. Não tive isso. Eu olhei para esse homem e disse, você está comigo? Você está comigo? Deus, o que o Senhor quer? O que eu preciso fazer? Nós olhávamos para Lucas. Nós entrávamos naquele quarto, era lágrimas, era choro. Eu descobri muito tarde que meu filho era usuário. Eles não me falaram. Me doeu por não falar, mas eu entendi que estavam tentando me proteger de toda a história que já carrego. Por isso que eu digo, se levantar mães aqui, nossa história é magnífica, é restauradora. Para concluir essa parte, eu falei, Senhor, o que preciso fazer? Eu amo, Senhor, eu abro mão de tudo. Nós tínhamos 2 carros na época, então cada um de um lado. E um dos momentos que mais me doeu foi quando eu cheguei no lugar que meu filho estava e tinha aqueles homens que se reuniam. E quando eu fui entrando ali com o Pedro segurando, não, mamãe, não vai. Eu falei, vamos. E eu fui entrando, aquelas pessoas foram rindo de mim. Aquelas mulheres nuas dançando, bêbadas, drogados. E eu fui descendo uma ladeira e vi um menino encostado, sentado de cabeça baixa. E tinha um homem à frente dele, com o pé no peito dele. Gente, eu fiquei gigante aquela hora. Eu disse, quem você pensa que é para tocar no meu filho? Ele disse, quem a senhora pensa que é para me enfrentar? Eu sou filha do Deus vivo, e Ele é minha herança. Solta agora, Ele é minha herança. Cresci, queridos, cresci. Fiquei grandona, pé de um homem, estou nem aí, deixa Jesus te pegar. Vambora, Lucas, vambora. Ei, Deus, o que eu preciso para ter esse menino liberto? Eu não vou perder o que é meu. Eu preciso de uma direção. O que eu preciso fazer? Procurar profetas me deixaram. Não tem problema não. Sabe, Senhor, sou gordinha, mas era bem próspera, queridos, de todos os lados, abençoada. Bem grandona mesmo. Senhor, o que eu amo em mim é só meu cabelo. Olha, um cabelão loiro, minha filha. Pensa um trem bonito aqui, olha. Jesus, Ele é todo seu. Vão rir de mim. Não estou nem aí que fecha a empresa. Mas nós vamos. Cheguei e falei, Juvair, eu vou entregar meu cabelo ao Senhor. E eu raspei aquela cabeça. Aí que eu fiquei grandona. E eu disse, Senhor, por favor, traga meu filho. Em 2 anos traga meu filho. Não permita que o inimigo zombe, não permita que esse credor do inferno destrua a vida de um rapaz que não sabe nem o que é vida ainda. Eu quero ver meu filho gerar meus netos. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver isso, e quando eu ver, pode me levar. Pode me levar, Senhor. O Senhor sabe que eu nunca pedi as coisas para o Senhor. A única coisa que eu peço ao Senhor, eu não peço riquezas. Não. Eu quero meus filhos. Era tudo que eu tinha. Irmãos, eu perdi amigos, porque raspei a cabeça, fechou a empresa, fomos à falência, mas meu filho, Deus resgatou. Eu
Eu tinha uma fala que dizia: Senhor, podem arrancar minhas pernas, eu terei meus braços. Eu pregava para multidões, para muita gente. Eu preguei: nosso Deus, pode arrancar meus braços, eu terei meus olhos. Pode arrancar meus olhos, eu terei a minha boca, a minha língua para dizer glória, glória. Pode arrancar minha língua, eu vou ter a minha vida. O meu espírito vai dizer: santo é o meu Deus. E se arrancarem a minha vida, não vou mais me preocupar, porque já vou estar contigo. Hoje, esse menino é um homem de 30 anos, me deu a segunda neta, e hoje ele escreveu dizendo: mãe, como vale a pena ser seu filho. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, mãe, porque a senhora foi tão corajosa de me buscar. Ei, mãe, não desista. Tem azeite descendo esta noite, e os credores vão ter que partir. Amém? A viúva, vamos voltar para o texto, da botija de azeite lutou pelos seus filhos, e veio o credor para levar ela disse: olha, profeta, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. É isso que Satanás tem para nossos filhos, pais: escravidão. E os filhos que estão aqui, eu quero dizer, o mundo não tem nada. Eu conheço muito bem. Depois, se você quiser bater um papo, vou contar para você muitas coisas que você vai ficar boquiaberta. Mas eu não desisti. Não tinha ninguém por mim. A minha mãe no momento virou filha, pela enfermidade que ela se acometeu, mas eu não desisti. Não trago isso como peso sobre mim. Trago isso como uma missão da parte do Senhor. E Deus nos coloca à prova, sim, mas Deus nos dá vitória nela. Hoje ninguém pode vangloriar sobre minha vida, a não ser o próprio Deus. Não tive mentor, não tive pai, não tive ninguém, não. Foi com Ele todos os dias. Aos 8 anos, 9 anos, joelhava e dizia: vem aqui, meu amigo, hoje eu preciso ser carregado no colo. As lutas terminaram? Não, mas eu me tornei forte nelas. Nós nos tornamos indestrutíveis com Deus. Essa mulher, quando ela procurou o profeta, ela disse: olha, quero levar meus filhos como escravo. Ei, para aí, mas lembre-se, meu marido, teu servo, tem saldo no céu. Ele era temente. Vai ter sempre alguém que Deus vai colocar com você, para dizer: olha, através da vida dessa pessoa tem saldo para você. Por isso que precisamos entender que talvez a situação dessa viúva pode ser semelhante à sua, dessa mãe, quero colocar dessa mãe, pode ser semelhante à sua. Tem algo acontecendo dentro do seu lar, que você perdeu talvez a esperança. Ou olha para seus filhos, ei, olhe para seus filhos e veja profetas da palavra. Olhe para seus filhos e diga: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Olhe para seus filhos e diga: ei, vamos ser conhecidos como família bendita do Senhor. Ele ia usar a porcaria. Eu falava: onde você vai pregar hoje? Não falava? Onde é o ponto de pregação hoje, Lucas? Ei, mãe, aonde é o ponto de pregação? Menos de 10 vidas não volta para casa. Todas as vezes que Lucas ia sair, ele recebia essa palavra. O Juvair é um pai tranquilo demais. E eu, na verdade eu falava, mas eu queria descer o cacete nele. Mas quando o Senhor disse: ei, o seu inimigo não é seu filho, seu inimigo é Satanás, vá contra ele, vá no meu nome, e porque você vai vencer. E chegou um dia, para poder fechar, que é uma história muito longa, ele chegou apavorado, que estavam todos usando no lugar, e um dos colegas ficou endemoniado. Ei, abriu, todo mundo
perna para quem quis. Espera aí, tudo usando, tudo daquele jeito, e um cara fica endemoniado. O Lucas voltou e falou: não, você é louco, Lucas, nós não podemos, cara, nós estamos no pecado. Interessante, são conscientes, né? Ele falou: não, eu vou voltar. Oh, mas o cara está endemoniado, e daí? A minha mãe faz bem assim: no nome de Jesus, sai! E o cara caiu, pronto, agora não sei se está vivo, se está morto. Contar aquilo, uma forma de deboche, eu vi como uma gratificação do céu. Mesmo estando sujeito a Satanás, ele sabe de onde veio e para onde vai. Ei, talvez a situação aqui seja nossa, né? Estamos batendo a porta de tantos pedindo socorro, mães pedindo socorro, porque o mundo sedutor querendo atrair nossos filhos para as drogas, para a prostituição. Prostituição hoje não precisa mais, é no celular. Ei, filho, você que me ouve esta noite, você não precisa falar, mas você vai se arrepender das práticas, porque Jesus quer te ouvir hoje. A bênção dos nossos pais muitas vezes está em nossas mãos para ser entregue, e nós precisamos nos posicionar. A mulher da botija de azeite, a mãe, ela foi sincera, e a palavra do Senhor em Salmo 51:6 diz: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com tua sabedoria. Ela com sua sinceridade disse: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. A sinceridade é fundamental na vida de qualquer um de nós, na vida do cristão. Ser sincero é ser transparente, é não esconder nada na nossa vida. Ei, as pessoas queriam que eu ficasse quietinha, porque era uma liderança. Nossa, você é uma liderança, não expõe. Como não? Eu sou uma carta viva, você tem que fazer leitura em mim. As pessoas estão nos lendo diariamente. Como não? Porque sou líder, porque sou pastor, porque não, sou ser humano, sou filha de Deus, estou precisando de socorro. A sinceridade, ela é fundamental na nossa vida. A sinceridade traz transparência. Não conseguimos esconder nada. Se estamos abatidos, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver, porque vão fazer essa leitura de nós. A viúva foi sincera em responder ao profeta, ao invés de mentir, porque ela tinha a oportunidade de mentir. Ela podia dizer: não tem nada, eu estou passando, o senhor não sabe, esses crentes da igreja não ajudam nada, só querem meu dízimo quando eu tinha. Não, ela sabia quem ela servia. Ela disse: eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho, e sei que através disso grandes coisas vão acontecer. Ela não foi falsa, não foi hipócrita, não foi fingida, não foi desleal. Que isso caia por terra em nossa vida, dentro da nossa casa. Mulheres, sejam autênticas, verdadeiras com seus esposos. Sejam autênticas e verdadeiras com seus filhos. Os filhos podem sim estar conosco, ver o que nós passamos. Eles não têm como resolver, mas eles vão aprender o caminho. Vai dizer: olha, diante da situação, meu pai e minha mãe teve um comportamento que mudou a história. Não é olhar para o filho e dizer: você é um peso, olha, estou gastando com você, olha, não sei o que, nem, para com isso, você é provedor, você foi escolhido, olhar para a sua herança e saber que ela vai se multiplicar, tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos é para a glória dele, por ele e para os nossos ser abençoado. Para com mesquinharia, com escassez dentro de casa, porque pode haver o tempo em que vamos precisar dos nossos filhos, e será que eles vão estar dispostos a nos ajudar? Quando ela recebeu a ordem do profeta, ela disse: filhos, vai na vizinhança e pegue todas as vasilhas que tiverem. Se eles
não fossem filhos submissos, obedientes. Fala, sai fora, o problema é seu, quem mandou? E aí o pai morreu, acabou, o problema é seu. Não, eles se tornaram uma equipe. Ela ouviu o profeta, recebeu a ordem, chamou os filhos, trabalhando junto para o milagre. Me entendem? Não é sozinho, não, eu fecho, não, é comigo. Ei, tem luta nossa que nossos filhos têm que dobrar o joelho conosco. Tem que chorar conosco. Mas é pequenininho, não entende. Entende. Começa desde cedo ensinando. E ela tinha uma boa relação com seus vizinhos. Então disse ela, ele vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, para de moagem, como diz o cuiabano. Quantas vasilhas você tem aí, gente? Me dá já, vou levar tudo. Imagina aquelas crianças correndo para lá para cá, trazendo. Achei mais uma, toma. Vizinhos bons? Não. Ela era uma boa vizinha. Ela se relacionava muito bem. Os vizinhos viram que era uma mulher que valia a pena ser ajudada. Será que somos mães que valem a pena ser ajudadas? Ela tinha uma boa relação, então a viúva precisava ter uma boa convivência com seus vizinhos e não poderia conseguir emprestado vasos para colocar azeite se ela não fosse uma boa vizinha. Em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 10 diz: melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante, porque até chegar nossos irmãos já perecemos, muitas vezes não tem como chegar, e Deus usa vizinhos, amigos, próximos para nos socorrer. Ela fez tudo conforme o profeta Eliseu a instruiu. Então disse ele: vai e pede. Eliseu passou todas as instruções que ela devia fazer e ela prontamente seguiu as orientações. Aqui está o segredo desta palavra e desta sexta lição, que é obediência. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz: porque se todos os meus filhos que se guardam de obedecer a mim e não violarem as leis de Deus, tudo irá bem com eles e seus descendentes para sempre. Eu achei linda essa palavra. Se você, mãe, pai, for obediente a Deus, tudo irá bem com você. E as bênçãos que o Senhor derramar vai alcançar seus descendentes para sempre. Amém? O que o Senhor tem para nós vai alcançar a nossa herança. O que o Senhor tem para nós vai alcançar os filhos dos nossos filhos. E eles serão prósperos para a glória de Deus. Oh, o profeta não era qualquer um, mas um homem de Deus. Então, se você quer ser abençoado, saiba quem buscar. Há profetas nessa casa. Há profetas, eu sou prova. Eu sou prova da mão de Deus através desses profetas. Há profetas nesta casa de restauração. Há profetas que me deram vasilhas, enquanto andava por tantos lados, lugares, até para fora já fiquei. Comer sal, 5 dias sem comida, comendo sal grosso. O pastor domingo falou: Val, isso é uma verdade, porque ele entende, não sei lá o trabalho lá. Ele disse: é verdade, até 5 dias o corpo aguenta comer sal grosso, 5 dias. 5 dias comendo sal, porque não tinha alimento na obra que eu estava. Não emagreci 1 quilo, nenhum. Mas quando colocava aquelas pedrinhas de sal, elas me alimentavam. Ouvindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor. A nossa vitória está na obediência, em ouvir a Deus com detalhes, sem pressa. E essa mulher, a obediência saltava nela.
Em Salmo 128, capítulo 128, versículo 3 diz: e quanto a ti, ó mãe, os teus filhos serão como rebento de oliveira, à roda da tua mesa. Essa é uma palavra profética para você, para mim, mãe. Ei, nossos filhos serão como rebentos da oliveira, vão produzir a 100 por 1, vão ter para dar e não pedir emprestado, porque a árvore dá bons frutos. Nós fomos, você fomos enxertados na oliveira verdadeira. A Val Bezerra perdeu o seu DNA de gentil e foi enxertado naquele que é a vida, é a ressurreição, é a resposta, aquele que frutifica. Ele é atemporal, não tem tempo para ele, todo o tempo está produzindo. Nós somos enxertados neles, então os galhos que saírem de nós serão prósperos. Amém, aos nossos filhos. Oh Deus, os nossos filhos serão conhecidos. Você é filho de fulano, você é filho de Dalva, da pastora Dalva, nossa mãe. Você, sério que meu Deus. E as portas vão se abrindo, porque nós, mães, pais, fomos enxertados na videira verdadeira. Ei, nosso lar precisa ter isso, precisa ter o respeito dos filhos, ter uma boa comunicação. Eles precisam ser compreendidos, ouvidos. Não tem moagem, só fala abobrinha. Eu disse isso, me arrependo. Perdi tempos valorosos, poderosos com meus filhos, porque a ignorância de um evangelho que não produzia vida estava em mim. Aí eu matava os meus e pousava de boa também. Não sei o que é buscar nota na escola. O pai sabe. Porque achava que era moagem. Ei, o sofrimento me fez ser dura por um tempo, mas Cristo me quebrou, me fez nova criatura. E esse texto mostra que eles trabalhavam junto para encher os vasos de azeite. Os filhos traziam os vasos e a mãe enchia. Um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Então, ei, mãezinha, a herança do Senhor é o fruto do nosso ventre, e é seu galardão. Se esforce para ter em seu lar uma boa comunicação com seus filhos. Ore, leia a Bíblia. Não, esse texto ele é rico demais, viu, Renata, James? É rico demais. Eu achei que era só o profeta, não, enche a vasilha, como eu já ouvi. Não, e tá bom. Não, se aprofundar um negócio, sai muita coisa. Trabalho em equipe, envolve filho, envolve marido, para a vitória chegar. E o que é mais interessante é, entra dentro da sua casa, aprenda a ouvir. Pegue seus filhos, não precisa gritar para ninguém. Encheu tudo, feche a porta e enche as vasilhas. O milagre está quando ouvimos e obedecemos. O milagre estava dentro daquela casa, estava dentro do território onde Satanás decretou derrota. Deus diz: é aí que eu vou te dar vitória, é aí que eu vou te dar vitória. É onde ele disse: vou levar seus filhos, vou te destruir. É nesse lugar. Fecha a porta, entra com Deus e deixa Deus operar. Amém, fique de pé em nome de Jesus. É isso que Deus está falando conosco.